Tá pensando em comprar um blindado seminovo? Presta atenção nessas 4 dicas de avaliação que eu vou passar para vocês. O mercado de blindagens só cresce, a demanda por segurança é um problema nos grandes centros urbanos e muita gente não tem condição financeira ou simplesmente não quer investir muito dinheiro numa blindagem 0 km. Então, um carro seminovo, blindado, como este Audi Q3 2016 aqui, acaba sendo uma solução que vai trazer todo o custo-benefício para alguém que busca segurança no trânsito contra a violência. Eu vou trazer para vocês 4 dicas super importantes de avaliação que a gente usa aqui no nosso dia a dia para comprar e revender esses veículos com qualidade e segurança. Antes de tudo, antes de começar a avaliar o carro, parte externa, parte interna, primeira coisa que a gente tem que ver é com relação à documentação. Os veículos blindados são obrigatoriamente modificados no documento. Tem todo um processo de regularização que você precisa fazer com relação ao Detran para que esse veículo esteja com a regularização feita no documento. Aonde que eu vou ver isso? Aqui no documento do carro, lá embaixo em modificações, ele tem que estar descrito blindagem, modificado blindagem. Por que que isso é importante? Vamos pensar num seminovo, vamos pensar que esse carro aqui ele ainda não tenha sido regularizado a blindagem no documento. Comprando esse carro, você vai ter que fazer esse processo. E, para ser feito esse processo, você vai precisar de todo o histórico de documentação de blindagem. DB, nota fiscal de venda, autorização do Exército. Caso a pessoa, o antigo proprietário, não tenha feito a regularização e não tenha esses documentos, você vai ter que pedir esses documentos para a blindadora. Então temos mais um trabalho aí. E, muitas vezes no blindado usado, a blindadora que fez a blindagem do veículo não existe mais. E aí vira uma dor de cabeça enorme para você conseguir esses documentos e, enfim, conseguir regularizar a blindagem e transferir o carro para o seu nome. Então, esse é um primeiro ponto. Tá olhando o blindado usado? Fica atento no documento, olha se está regularizado. Se não tiver, consulta, vê se o proprietário tem todas as documentações guardadas. Se não tiver, tem que ir na blindadora, vê se a blindadora existe. E se a blindadora não existir, aí temos que caçar essa documentação em algum lugar com alguém. Segunda dica, pessoal, com relação à avaliação de pintura e funilaria do carro blindado. Claro que a gente vai avaliar isso em todos os carros usados que a gente compra e vende. Porém, no blindado, a gente tem que ter o dobro de atenção. Aqui na SUV, a gente faz a avaliação usando esse aparelhinho aqui, que é o micrômetro, e também fazemos a avaliação olhando alguns pontos visuais aqui no carro, para a identificação de repintura. Mas por que é tão importante você avaliar um eventual retoque num carro blindado? Vamos pensar que essa porta aqui tenha tido algum tipo de serviço efetuado. Então a pessoa foi lá e teve uma pequena colisão, ou uma colisão até mais grave, ou até uma repintura nessa porta. Aqui dentro, quando é feita a blindagem, é colocado manta balística e também aço, para fazer a proteção contra tiros, certo? No momento que foi feita a funilaria, muito provável que essa porta tenha sido desmontada. E a grande questão é, quem fez esse serviço, será que realmente montou tudo certinho aqui da blindagem? Ou seja, não ficou nenhum tipo de ponto de vulnerabilidade? Porque pensa, você está andando com um carro blindado, se tiver uma tentativa de assalto, você vai ter uma fuga. E pode ser que ocorra um disparo e você precisa estar protegido, tá? Então, o que é importante a gente ver no blindado usado? Foi feito algum tipo de funilaria, algum tipo de retoque? Foi. Identificamos? É legal a gente procurar saber o que foi feito, aonde foi feito, para a gente ter certeza que um serviço foi executado com qualidade, num lugar de confiança, para que a funilaria tenha feito a montagem correta da blindagem, que não fique pontos de vulnerabilidade que possam ocorrer em alguma questão de segurança futura. O próximo ponto na hora de avaliar um carro blindado é a questão dos vidros. Como funciona um vidro blindado? Esse vidro aqui, ele tem, você vê que a espessura dele é muito maior do que a convencional e ele tem diversas camadas. Conforme o tempo vai passando, com calor e o próprio desgaste mesmo natural do vidro ao longo do tempo, podem ocorrer delaminações. O que são delaminações? Dentro dessas camadas incide ar e formam aquelas bolhas. Não sei se você já viu o carro blindado antigo que você anda na rua, tem umas marcas bem grandes de ar assim dentro do vidro. Aquilo são delaminações. Como é que você corrige isso? Você pode fazer um autoclave, que é pegar esse vidro delaminado, colocar num forno, esquentar ele e grudar ele novamente para que a delaminação suma, ou você tem que trocar o vidro, que é a coisa correta a se fazer, porque o autoclave não é permitido e legalizado pelo Exército, apesar de ser uma prática comum de mercado. Trocar o vidro é super caro, o autoclave também é caro, mas tem um custo muito menor.
enfim. O que a gente tem que olhar? Quando a gente está avaliando o carro blindado, presta bem atenção, olha bem as rebarbas, olha bem todas as partes de todos os vidros, tanto os de passageiro, quanto o para-brisa, quanto os vidros laterais, esses vidros menores aqui, todos são suscetíveis a ter delaminação ao longo do tempo. E caso tenha alguma delaminação e isso incomoda, principalmente na parte estética, a delaminação ela não tira, as delaminações pequenas não tiram proteções balísticas do carro, mas incomoda, deixa esteticamente o carro mais uma aparência ruim, feia, né? E são manutenções caras a serem feitas. Um vidro blindado desse aqui, se precisar ser trocado, tem um custo bem elevado. Então, quando está comprando um carro blindado, avalia bem os vidros, tenta identificar pontos de delaminação, porque podem ser algo de manutenção bem caro aí para os seus próximos quilômetros rodados. Quarta e última dica, pessoal, não menos importante, coisas que a gente avalia também em todos os carros usados que a gente tem no estoque, mas no blindado a gente tem que ficar muito mais atento, é aqui no teste de rodagem. Por quê? Ao longo do tempo, a blindagem pode ir muito aço, muita manta entre as portas, entre as partes, algumas pecinhas podem ir se soltando. E aí o carro pode ficar um pouco mais barulhento. Então, o importante aqui num teste de rodagem do carro blindado, você andar, principalmente em ruas mais esburacadas, que tenham mais desníveis, e entender como é que esse carro está de barulho. Por quê? Ao longo do tempo, alguns blindados usados, que não foram feitas as manutenções periódicas de blindagem, pode ficar um carro extremamente barulhento, chato. Quando você anda, ele fica um tempo, você ouve ruídos, batidas de peças o tempo inteiro. Então, um bom teste de rodagem vai te ajudar com relação a isso. Fora que o carro blindado, ele é mais pesado. Esse é um carro aqui 2016, já tem aí seus quase 10 anos de uso, né? Como ele é mais pesado, ele andou sempre como se fosse sempre carregado, vamos dizer assim, 300, 400 quilos a mais. Existe um desgaste maior com relação à suspensão, freios, pneus. O teste de rodagem vai te trazer se o carro tem barulho de suspensão, tá fazendo barulho ao frear, tá? Fora esses outros ruídos da blindagem. Fora isso, a gente recomenda que para você comprar um carro blindado usado, você levante, coloca no elevador, que aí você vai ter real noção aí de como está o estado geral também embaixo do carro, super importante. Esse carro aqui é um carro do nosso estoque, ó, tô andando com ele, e suspensão toda alinhadinha, não tem ruído de blindagem, é um carro super bem cuidado aí que vai te trazer, apesar de ser usado, vai te trazer todo o conforto aí na hora de você rodar. E aí, meus amigos, já tinham parado para pensar em tudo isso antes de comprar um carro blindado usado? Se essa dica foi legal para você, foi bacana, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber nossos vídeos, encaminha para um amigo que está pensando em comprar um carro blindado usado, que com certeza vai ser um conteúdo valioso aí para ele tomar decisão na hora da compra. Se você procura algum carro blindado de procedência, de qualidade, com preço super competitivo, conheça nós aqui da SUV Digital. Um grande abraço.